Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Bom, nesse PET 3 vamos estar estudando as funções oxigenadas. Como o nome já diz, né? São aquelas funções que, além de carbono e hidrogênio, que era o caso dos hidrocarbonetos, né? Também terá um outro elemento, o oxigênio, tá? Qualquer outro elemento além desses três átomos, carbono, hidrogênio e oxigênio, não mais será função oxigenada. Você tem que ter apenas esses três átomos nas cadeias carbônicas, ok? A função oxigenada, ela se subdivide em 7 outras funções, né? Que é álcoois, enóis e fenóis, que foi o conteúdo trabalhado na primeira semana. Eu vou estar ainda revendo um pouquinho desse conteúdo, né? Caso haja algum aluno com alguma dificuldade em entender o conteúdo da primeira semana, ou que refez a atividade, mas teve dificuldade, eu vou estar tentando, né, explicar um pouquinho também sobre esses 3 tópicos aí, né? Álcool, enóis e fenóis, que é a primeira parte do vídeo, tá? E qual é a ideia principal, né? Que a atividade, esse PET da primeira semana quer de vocês? Qual habilidade quer desenvolver em vocês? Reconhecer as substâncias que apresentam as principais funções oxigenadas, né? No caso, essas 3 aí de cima, álcools, enóis e fenóis. E algumas de suas características, né? Então, vamos identificar o que é um grupo funcional e também um pouquinho das nomenclaturas, né? Tanto dos hidrocarbonetos, relembrando um pouquinho aí, e também dessas funções oxigenadas. Bacana? Vamos para frente então. Bom, funções orgânicas oxigenadas. O que é uma função ou funções na parte da química? Funções refere-se a um grupo de substâncias que têm em comum algumas características, né? Nós podemos perceber as características tanto nas propriedades químicas e físicas das substâncias, como também ao analisar a estrutura, né, da cadeia desses compostos. Nós veremos que esses compostos terão algo em comum. Nós veremos isso mais à frente. Orgânica, que são o que? Compostos que possuem em sua estrutura, né, átomos de carbono e hidrogênio pelo menos, mas haverá alguns compostos que terá também oxigênio, que é o que vamos ver agora, né, e também nitrogênio, entre outros aletos, tá? Vamos continuar? Bom, antes de iniciar a parte mesmo, né, nós vamos estar vendo aí a primeira parte da primeira semana, que é álcool, fenóis e enóis. Vamos só relembrar um pouquinho, né? Vamos só identificar um pouquinho quais são os grupos funcionais, né, que caracterizam aí essas funções oxigenadas. Só relembrando, tá? Como está na parte aí do texto, né? Compostos oxigenados são aqueles compostos que, além de carbono, letra C, hidrogênio, também possuem o que? O elemento oxigênio. Se não tiver oxigênio, não é oxigenada. Se tiver algum outro elemento além desses 3 aqui, também não é mais oxigenadas. Nós temos, né, 3 grupos funcionais que vai identificar certas funções oxigenadas. Nós temos as hidroxilas. O que é hidroxila? Observa, pessoal, que às vezes o nome desse grupo funcional ele vai lembrar alguns elementos. Hidro, lembra? Hidrogênio. Oxila, oxigênio. É isso mesmo. Então, são compostos, né, que possuem o grupinho OH, hidrogênio e oxigênio, tá? Não importa a ordem. Tendo os 2 elementos, é uma hidroxila. E quais compostos, né, terão hidroxila? São os álcoois, né, o álcool, né, e os fenóis. Temos também os enóis, que é um tipo de álcool, né, mas é um álcool instável, tá? Então, o mais comum de estudar em química orgânica oxigenada são os álcoois ou fenóis. Mas os enóis também é uma espécie de álcoois, mas um composto mais instável. Facilmente ele pode, né, modificar sua estrutura e gerar, no caso aí, né, os compostos, por exemplo, né, como uma acetona ou um aldeído, que é o que vamos ver ainda nesse vídeo, né,
que faz parte da segunda semana. Então, todos os compostos que possuem uma hidroxila na cadeia, ou é álcool, ou é fenol, ou é enol. Então vai ficar fácil de lembrar e de distinguir uma função da outra. Lembrando que são 7, 8 funções, né, oxigenadas. Às vezes os grupinhos são muito parecidos, isso pode gerar dúvidas. Mas se você lembrar disso, fica mais fácil, né, de conseguir identificar e também distinguir um do outro. Bom, carbonila, tá? São compostos que possuem um carbono dupla O. Então isso que é carbonilo, C dupla O, tá? Continuando, carboxila vai ser o grupinho, né? Um carbono ligado ao mesmo tempo a 2 outros oxigênios. Vocês verão na frente dos exemplos, né? Que tem outras formas de aparecer, não COOH, né? Mas isso lá para terceira semana, quando nós formos estudar os ácidos carboxílicos e os ésteres, tá? Então isso que é uma carboxila, carbono ligado dupla O e ao mesmo tempo ligado a uma hidroxila. Então vai ter hidroxila, mas eu terei um carbono ligado simultaneamente a 2 oxigênios, diferente, né, das hidroxilas, né, que caracterizam um álcool e um fenol, que o carbono estará ligado somente a um oxigênio, que é o da hidroxila. E nós teremos ainda os éteres, né, onde nós teremos uma cadeia heterogênea, cujo heteroátomo é o oxigênio. É o oxigênio ligado a 2 outros átomos de carbonos, sendo que esses carbonos ligados ao oxigênio não podem estar ligados dupla com outro O. Então, vai ser um oxigênio no meio da cadeia de carbonos saturados. Ok? Então, vamos começar então sobre as funções álcoois, enóis e fenóis? Vamos para frente. Ah, tá. Antes de nós entrarmos, né, na parte aí de identificar as funções oxigenadas, vai ter algumas questões na atividade que vão exigir de vocês, né, a parte de nomenclatura. O que muda na parte de nomenclatura desses compostos oxigenados? Nós vimos lá antes, né, que a função hidrocarboneto, o sufixo, a terminação do nome era a letra O. Então era o prefixo total de carbono da cadeia principal, né? Segue o mesmo critério. Infixo, tipo de ligações que existe entre os carbonos, ainda segue o mesmo critério dos hidrocarbonetos. Agora a terminação ou sufixo é que vai variar um pouco, tá? Então, quando eu identificar que a função que eu estou observando é a função oxigenada álcool, a terminação, o sufixo, será OL, junto o prefixo com o infixo mais OL. Se caso eu identificar que é um fenol, vai vir o nome antes hidroxi, porque tem um hidróxido lá no caso, né, que é o hidrogênio e o oxigênio, mas o nome, né, do composto aromático. Vamos ver que os fenóis, né, são compostos aromáticos que têm uma hidroxila ligada diretamente a esse anel aromático. Então, vai ser hidroxi mais o nome do aromático. Né? Se for um benzeno, é hidroxibenzeno. Se for um tolueno, né, um naftaleno, aí varia muito de qual tipo de aromático vai ter essa hidroxila ligada. Aldeído, a terminação vai ser al, ou sufixo. Né? E acetona, a terminação vai ser ona. Prefixo mais infixo mais terminação ona, caso seja uma função cetona. Agora vamos para frente. Álcool ou álcoois, né? Como pode estar vindo assim. O que é um álcool? São compostos oxigenados que possuem uma hidroxila ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Lembra de cadeia saturada? Que é a cadeia carbônica que possui somente ligações simples. O carbono saturado será aquele carbono que terá somente ligações simples. Então, toda vez que eu tiver uma hidroxila, OH, isso é uma hidroxila, ligado a um carbono que faz apenas ligações simples, nós teremos a função álcool ou álcoois. Bacana? Nós já vimos, né, que a terminação ou sufixo será ol. Aqui nós temos, né, 4 exemplos de
álcoois, compostos que faz parte dessa função, né? E todos os álcoois, não importa a cadeia, o tamanho, se a cadeia carbônica ela modifica, ramificada, normal, o que vai identificar a função álcool é a hidroxila. Esse aqui, ó, é o grupo funcional dos álcoois, OH. Ela pode vir sempre nas extremidades, tá vendo? Ou do lado direito, ou do lado esquerdo, ou embaixo, ou em cima, não importa. Se tem hidrogênio e oxigênio, e a ordem que esse grupinho vem não importa. Muita gente, às vezes, né, quando esse grupinho vem do lado esquerdo da cadeia, vem um H e o O ligado, né, do lado direito. E alguns alunos confundem isso, não importa. Tem oxigênio e hidrogênio, é hidroxila, não importa a ordem que vem os símbolos, ok? Bom, como fica a parte de nomenclatura? Prefixo, mais infixo, mais o sufixo que é O. Vamos observar aqui. Essa cadeia tem quantos carbonos? Somente um. Se tem somente um carbono, o prefixo é met. Bacana? Observa também que na cadeia só há ligações simples. O infixo vai ser an. Você depois voltar o vídeo, né? Olha a tabelinha que lá vai ter essa orientação. Então, met com an, metan. Observa que esse composto tem uma hidroxila. Logo, né? E o carbono é um carbono que tem sua ligação simples. Logo, é função álcool. Terminação ol. Met com an com ol, metanol. Esse outro composto tem quantos carbonos? 1, 2. Prefixo para 2 carbonos, et. Só tem ligações simples, infixo an. Et com an, etan. Como eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, que é o carbono que tem somente ligações simples, só vai ter um tracinho entre um carbono e outro, né? Ou entre outros elementos. Então, carbono saturado. Então, aqui é a função álcool ou álcoois. Automaticamente, função álcool, né? Então, terminação ol. Et com an com ol, etanol, tá? Lembrando que o grupinho que caracteriza um álcool é a hidroxila, tá? E chamamos de grupo funcional. Isso que aqui, ó, é o que é o grupo funcional dos álcoois, hidroxila, ligado a um carbono saturado. Bom, para ganhar tempo, vamos analisar aqui. Bom, aqui eu tenho, né, uma hidroxila também ligada a um carbono saturado. Só que essa hidroxila não está nos extremos, né, da cadeia, está no meio da cadeia. Ainda assim é álcool, não altera nada. O que importa é ter uma hidroxila ligada a um carbono que tem somente ligações simples. Bom, alguns livros, né, alternam muito essa parte de nomenclatura. Eu tenho que indicar quando essa hidroxila não vier na extremidade da cadeia, vier no meio, eu tenho que indicar a posição do grupo funcional, que é a hidroxila. Então, como que numera? Do mesmo jeito, pela extremidade da cadeia, mais próximo do grupo funcional. Então, está mais perto do lado esquerdo. Então, daqui para lá, são 4 carbonos, né? Então, onde é que está o grupinho? Carbono 1, carbono 2. Então, é 2, o prefixo, que é 4 carbono, que é but, o infixo, que é an, só ligações simples, mais a terminação ol, que é um álcool. Ou, também pode vir assim, a posição do carbono aonde está ligado a hidroxila, ela vem antes do sufixo, né? Que o sufixo é o que caracteriza a função álcool. Então, seria but, né, que é 4 carbono, an, ligações simples, então but com an, butan. Tracinho 2, que é a posição do carbono onde eu tenho a hidroxila ligado, mais ol, que é o sufixo que caracteriza o álcool. Cadeia ramificada, mesmo critério. Detalhe, professor, e agora? Qual lado eu devo privilegiar a numeração? Porque se eu iniciar do lado de cá, eu tenho uma ramificação bem perto, né? Então, carbono 2. Do lado de cá, também a ramificação e também o grupo funcional, que é a hidroxila, está também no carbono 2. Entre grupo funcional e entre ramificação, a prioridade da numeração deve ser da extremidade mais próxima do grupo funcional.
automaticamente tem que iniciar do lado direito, indo para o lado esquerdo. Então, numeração daqui para lá. Só que a parte de nomenclatura ainda sei o que? Primeira ramificação, cadeia principal é essa aqui, tá vendo? Mais longa e mais reta. E todos os carbonos que estiver de fora da cadeia principal são ramificações. Eu tenho duas ramificações, né? Como cada ramificação tem somente um carbono, cada uma delas chamamos de metil. Met, que é um carbono só, mais terminação il, metil. Como eu tenho dois grupos idênticos, aqui é metil e aqui é metil, nós usamos o prefixo de dois metis, para não ter que repetir metil duas vezes na hora de montar o nome. Então, aonde está o primeiro metil em ordem crescente? No carbono 2. E o segundo? 3, 4, no carbono 5. Então, é 2,5, que são a posição dos carbonos onde estão as duas ramificações. Dimetil, porque são dois grupos iguais. Aí tem o 2, que é antes do nome da cadeia principal, que refere à posição do grupo funcional hidróxido aqui, ó. Que essa hidroxila está no carbono 2. Hexa, 6 átomos de carbono. An, somente ligações simples. E ol, que é a função álcool, porque o carbono aqui é saturado, tem somente ligações simples. Ou poderia vir também aqui, ó, hexan 2ol, não altera nada. Alguns livros mais recentes usam essa nomenclatura. O 2 vem antes do sufixo ou da terminação. Bacana? Vamos para frente? Bom, tem também uma nomenclatura mais usual, mais comum, mais corriqueira. Nessa nomenclatura dos álcoois, né, se usa o nome álcool, porque é um álcool, né, mas somente o prefixo, como sendo no caso uma ramificação, mais terminação ícone. Por exemplo, aqui, ó, nós temos, né, função álcool. Se é um álcool, então esse nome mais usual, mais comum, até o nome que nós conhecemos, né, o etanol, né, o álcool etílico, né, é assim. Tem somente um carbono, prefixo met. Considere esse grupinho como se fosse uma ramificação. Então, met com il, metil, certo? Mais a terminação ico. Então, metil com ico, metílico. Então seria um álcool metílico. Já o álcool que nós usamos aí como combustível nos postos combustíveis tem quantos carbonos? 2. É um álcool, né? Tem hidroxilo ligado ao carbono saturado. Qual o prefixo para 2 átomos de carbono na cadeia? Et. Só que esse nome mais usual considera como se isso aqui fosse uma ramificação. Et com il, etil. Mais terminação ico, etílico. Então, chamamos desse composto de álcool etílico, ou etanol mesmo, tá? Então, pode vir... Esse aqui é o nome mais usual, não é o nome mesmo oficial não, tá? Mas também é um nome que é reconhecido pela IUPAC também. Bom, informação sobre esses dois tipos de álcool. Os dois compostos é usado também na hipótese de combustíveis, né, para veículos. Só que o primeiro álcool, né, que é o álcool metílico ou metanol, ele é um líquido incolor, assim como também o etanol que nós usamos. Só que tem um porém, ele é muito tóxico, tá? E ele é o mais usado como combustível de jatos, né, e como solvente de aditivos de gasolina. Já o álcool etílico, que é o álcool que nós produzimos a partir da cana de açúcar, ele, né, pode ser produzido a partir da fermentação de alguns alimentos, né, cana, beterraba, basicamente da cana de açúcar. A beterraba produz mais o álcool metílico e o milho também, mas basicamente, né, a cana de açúcar, que seria a sacarose, né, se produz aí o álcool etílico. Ele precisa de um combustível na limpeza, né, e em termos de toxicidade, somente em grande dosagem pode trazer danos à saúde. Comparando ao outro, né, não seria tóxico. Para ter noção, vamos ver aqui
esse texto aqui. Seguinte, aqui foi uma reportagem antiga, né? Alguns anos atrás, o Brasil ele usava, né, o metanol como álcool para veículos. Depois surgiu aí a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, né, que houve uma produção enorme aí no Brasil. E o Brasil é referência na produção do álcool etílico. Mas antigamente os postos de combustíveis usavam, né, o metanol como álcool, né? E teve um episódio na Bahia onde produtores de cachaça estavam pegando álcool de posto de combustível para poder colocar, né, na cachaça, no alambique, para diminuir o custo da cachaça para eles e eles venderiam com o mesmo preço. Aí, como o metanol ele é altamente tóxico, teve, né, 33 óbitos de pessoas que ingeriram essa cachaça contaminada com esse metanol, sem falar nas pessoas, né, que tiveram algumas sequelas, passaram mal. Então, né, tem que ter muito cuidado aí também com os compostos, né? É por isso que é importante ter conhecimento das coisas. Quando você tem conhecimento, você consegue evitar alguns acidentes aí. Vamos dar sequência então. Curiosidades aqui. Quando a cadeia tiver somente uma hidroxila ou um álcool, chamamos de monoálcool. Caso a mesma cadeia tiver duas hidroxila, será um diálcool. Se tiver 3 hidroxila, um triálcool. Aqui, por exemplo, né, se fosse dar o nome, seria 1,2 etanodiol, tá? Di são 2 grupos hidroxila. E aqui tem 3 hidroxila, 1,2,3 propanotriol. Tri antes do ol quer dizer que tem 3 grupos funcionais hidroxila, tá? Oxigênio e hidrogênio. Bom, aqui nós temos um composto aromático e nós temos uma hidroxila. Nós veremos logo a seguir que quando eu tenho um composto aromático, que esse hexágono com uma bolinha no meio, ou esse hexágono com 3 tracinhos, ou então a cadeia carbônica mesmo, com os carbonos mostrando, porque aqui seria o formato bond line. Cada extremos aqui, ó, cada encontro de linha subtende tem carbonos e hidrogênios. E esse círculo no meio indicando que há 3 ligações duplas alternadas aqui. Se aqui tiver uma dupla, aqui não tem. Aqui teria de novo, aqui não tem. Aqui teria de novo, aqui não tem. Então teria 3 ligações duplas alternadas. Tem várias formas de representar, né, o composto aromático. Quando eu tenho uma hidroxila OH ligado diretamente a esse aromático, nós vamos ver lá na frente que será a função fenol. Porém aqui eu tenho uma hidroxila, eu tenho um aromático, mas essa hidroxila está ligado diretamente aqui? Não, está ligado a um carbono. Esse carbono não tem apenas ligações simples? Então, quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono com apenas ligações simples, é a função álcool, tá? Então aqui ainda é um álcool, por mais que tenha um aromático, por mais que tenha uma hidroxila, os dois não estão ligados diretamente, né? Ainda assim é um álcool. Aí seria um álcool benzílico, né? Porque isso aqui é o benzeno, né? Mas é um álcool porque tem um benzeno aqui, aí dá nome de álcool benzílico. Bom, enóis. O que são enóis, né? Ou enol? Enóis são álcools, né? Só que são álcools, né? Aonde ele é instável, mas o que diferencia um enol de um álcool é que os enóis eles terão a hidroxila ligado a um carbono insaturado, mas que não seja aromático, porque se for aromático já é fenol, diferente, tá? Então toda vez que eu tiver, observe aqui, uma hidroxila ligado a um carbono aromático, a um carbono insaturado, que é o carbono que possui uma ligação dupla, aí não é álcool, porque o álcool tem que ser somente ligações simples, e também não é fenol, porque o fenol tem que ser um composto, né, formato hexagonal e com 3 ligações duplas alternadas, ou com um círculo no meio. Então, chamamos de enol, ou enóis, tá?
Só que esses compostos são altamente, né, instáveis. Eles tendem, né, a sofrer tautomeria, né, e transformar-se ou em cetona ou em aldeído, tá? Mas é isso. Toda vez que tiver uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, função enol. A parte de nomenclatura dos enóis vai ser prefixo mais enol. Em de dupla ol, porque é um tipo de álcool, tá bom? Então aqui, formato, né, bond line. Cada extremidade, cada vez que essa reta mudar de direção, lembra? É como se tivesse um carbono. Então eu tenho um carbono aqui, um outro aqui e aqui, ó, como tem o oxigênio, não conta como se tiver carbono aqui não. Só se não tivesse nenhum símbolo aqui, teria carbono. Como tem o oxigênio aqui, então não tem carbono. Então seria 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos com o prefixo prop. Como a terminação é enol, é propenol, tá? Se caso um enol tiver a hidroxila ligado no meio da cadeia, eu tenho que indicar antes, né, do infixo ol, porque aqui é um álcool, a posição desse enol. Além de indicar também a posição da dupla, tá? Então aqui, eu vou iniciar por qual extremidade? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu vou iniciar pela extremidade mais próxima da dupla. A prioridade de tudo é a dupla ou tripla. Depois é o grupo funcional, que é o que tem oxigênio. E por último é a ramificação, tá bom? Então vamos lá. Carbono 1, 2, 3, 4. Então aonde que está a dupla? Entre o 3 e o 4. Por que o fixo é X? Porque, ó, contando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então é X prefixo. 3 é porque a dupla ligação está entre carbono 3 e 4. Aí vai o menor número deles. Em porque tem uma dupla. Olha lá no infixo. 3 de novo porque é a posição aonde, né, a hidroxila está ligada na cadeia. Está ligada no carbono 3. Pela ordem aqui, né? Então, no caso, a numeração deveria vir da direita para a esquerda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, tá. Nesse caso aqui, vai dar o mesmo caso, porque vai dar o carbono 3 aqui e aqui também o carbono 3, como sendo a dupla. Então aqui também vai dar o mesmo caso. Mas se aqui for uma cadeia maior, tem que ser da esquerda para a direita, tá? 3 é a posição, né, da onde está a hidroxila ligada no carbono na cadeia principal. Carbono 3. A numeração é da direita para a esquerda, tá? Vamos para o fenol? O que são fenóis? São compostos que possuem, né, uma hidroxila, OH, ligada ao composto aromático. Quando que é aromático? Quando tem um hexágono, tá vendo? Com uma bolinha no meio, chamamos de anel aromático, ou esse mesmo hexágono com 3 tracinhos alternados. Aqui tem, aqui não, aqui tem, aqui não, aqui tem, aqui não. Ou vai vir, né, no lugar desses extremos aqui, ó, carbonos também, tá? Mas esse é o formato basicamente das cadeias que são aromáticas. Observa aqui, a hidroxila está ligada diretamente ao aromático, por isso que é fenol. E esse carbono ele tem ligação dupla, então não pode ser álcool. Bacana? Bom, como eu comentei lá no começo do vídeo, né? Nomenclatura dos fenóis é hidroxi, porque aqui nós temos, né, um hidróxido aqui, né, um hidroxila, hidrogênio mais oxigênio, mas o nome do aromático, aqui é um benzeno, então é hidroxibenzeno. Quando tiver ramificação, primeiro vem o hidróxido, né, e aí no caso, como tem ramificação, eu tenho que numerar a posição da hidroxila. Sempre inicia a numeração a partir da hidroxila
em sentido mais próximo da ramificação, então não é da direita para a esquerda, é da esquerda para a direita, tá? Porque aqui eu vou ter essa ramificação mais próxima desse grupo e por cá estaria mais longe. Então, 1 hidróxido, porque inicia o carbono 1, aqui o carbono 2, né? Aí vem o nome da ramificação e sua posição na cadeia. 2, porque está ligado no carbono 2, metil. E o nome do composto que é o benzeno. Bacana? Aí tem um nome usual, comum desses compostos, né? Fenol, 2-metil-fenol. Detalhe, é comum ter, né, alguns fenóis que tem mais de um anel aromático, mais de um hexágono, tá? Tem o naftaleno, tem o tolueno que vai ter 3, 4 anéis aromáticos, não importa. Se eu tenho uma hidroxila ligado a esse composto, né, que tem as ligações aí triplas, as 3 ligações duplas, é fenol. E os fenóis, eles também podem ser classificados como sendo monofenóis, terá somente uma hidroxila ligada na cadeia, difenol, 2 hidroxila, e trifenol, 3 hidroxila. Detalhe, observa que tem um hexágono, mas eu tenho somente uma ligação dupla, e aromático tem que ter 3. Então aqui, ó, é um menor cíclico, porque esse carbono, onde está ligado a hidroxila, ele tem uma dupla. Se tem uma dupla, não é álcool. Se não é aromático, não é fenol. Então é um enol. Também é um composto, né, hexagonal, só que não tem nenhuma ligação dupla. Então não é aromático. E esse carbono aqui, ó, que liga a hidroxila, só tem ligações simples. Então é um álcool. Aqui tem aromático. Só que tem um detalhe, a hidroxila não está ligado diretamente a esse composto, está ligado a um carbono, e esse carbono que está ligado ao aromático, sendo assim, não pode ser também aromático, né? É um álcool ou álcool aromático, mas não é fenol. Ok? Aplicação dos fenóis no dia a dia. Os fenóis, eles são utilizados como bactericidas, né? Como antissépticos, né, na limpeza aí, para eliminar bactérias, germes, enfim. Já foi usados na revelação de foto em preto e branco, né? Está presente aí nos aromas de baunilha. Então, o composto que dá o aroma de baunilha, ele vai ter uma cadeia que vai ter a função fenol. E também, né, no princípio ativo da maconha, né, que é o THC, que é o que vicia as pessoas, também a sua estrutura vai ter a função fenol. A hidroxila ligada a um aromático, tá vendo? Então também faz parte aí da função fenol.